Olá a todos! No nosso último encontro, abordamos que o desenvolvimento sustentável se faz integrando três componentes: o componente econômico, o componente social e o componente ambiental. Na fala de hoje, a gente vai abordar um pouco mais sobre a componente ambiental e, mais especificamente, as razões que nos levam a dar importância ao meio ambiente. Mas também abordaremos as relações entre as atividades econômicas e o meio ambiente e quatro conceitos que nos ajudarão a entender as causas do nosso comportamento, por vezes relapso, em relação aos recursos naturais e como minimizá-los. Vamos falar então sobre o conceito de externalidades, o conceito de ótimo de Pareto e como dois economistas, Arthur Pigou e Ronald Coase, ensinam maneiras de como minimizar tais problemas utilizando conceitos próprios da economia. Começo lembrando a vocês que o planeta não precisa de nós humanos e que nós humanos não estamos destruindo o planeta. O que nós estamos fazendo é com que o ambiente retroceda alguns bilhões de anos, o que o torna impróprio para a vida como nós a conhecemos. Então, a nossa preocupação com o meio ambiente não tem nada de altruísmo, é egoísmo mesmo, é interesse que nós temos pela nossa preservação como espécie. Nos interessamos pelo meio ambiente porque é a única forma da gente conseguir continuar nosso processo de exploração de seus recursos de maneira relativamente infinita. O planeta passou a maior parte da sua existência sem os humanos e vai estar presente muito depois da gente ir embora. O campo da economia, que aplica a teoria econômica a questões ligadas ao manejo e à preservação do meio ambiente, é chamado economia ambiental, economia do meio ambiente. Nos últimos anos do século XX, principalmente, podemos observar aí um claro crescimento da preocupação e do interesse das empresas com os assuntos relacionados ao meio ambiente. Alguns livros chamam esse movimento de a revolução ecoindustrial, sendo que, na verdade, as ações relacionadas à preservação do meio ambiente têm mudado não apenas a imagem das empresas diante de seus consumidores, mas também a sua forma de produção e eliminação de resíduos, muitas vezes influenciando diretamente as suas margens de lucro. Entre as razões apresentadas para esse crescente interesse corporativo pelo meio ambiente, podemos citar a sobrevivência corporativa a longo prazo. Isso está relacionado à necessidade de tecnologias que possibilitem a geração sustentável de recursos básicos para a própria manutenção de alguns importantes setores da economia. É o caso da energia elétrica, papel celulose, entre tantos outros. Também há oportunidades de mercado surgidas com esse interesse. Um exemplo é o mercado gerado a partir de ações de preservação do meio ambiente e a venda de cotas de absorção de CO2. Um exemplo é aquela empresa que polui de maneira excessiva, ultrapassando as medidas legais, mas ela pode comprar créditos de carbono de alguém que tenha um empreendimento voltado a esta retenção de carbono. Aí há a possibilidade de haver um negócio bom para ambos. A competitividade também. Os consumidores começam a preferir produtos ecologicamente corretos, especialmente no mercado internacional. A própria ISO 14000 já reflete essa exigência. Quando falamos de mercados internacionais, estamos nos referindo àquelas economias de maior poder aquisitivo, europeia e americana, onde seus consumidores começam a ficar muito cientes daquilo que querem consumir e dão atenção a produtos orgânicos, a produtos de origem de fair trade, de comércio justo, e também a produtos ecologicamente corretos, que empresas que não se adequarem a essa nova visão do consumidor perdem a sua competitividade. E também a permanência no mercado. Padrões ambientais cada vez mais rigorosos têm sido responsáveis por expulsar aquelas empresas menos preparadas do mercado. O mercado financeiro, devido a novas regulamentações e um agressivo clima de litígio, com várias ações sendo contestadas na justiça, um atestado de saúde ambiental se torna cada vez mais vital para assegurar investimentos e financiamentos a novos projetos nos mais diversos setores da produção. A responsabilidade criminal e legal é outro marco de interesse corporativo. As novas leis de proteção ao meio ambiente têm sido responsáveis pela adequação tecnológica de várias empresas, sob pena de inviabilizar a implantação ou mesmo a ampliação dessas empresas. E por fim, não menos importante, informação globalizada.
A globalização traz consigo a distribuição praticamente uniforme da informação, o que está derrubando uma prática muito comum às grandes empresas: manter indústrias com tecnologia mais atrasada e mais poluidora em países em geral menos desenvolvidos e com uma legislação ambiental menos rígida ou até mesmo inexistente. Essa prática está perdendo lugar com essa globalização da informação. Agora, prestem atenção nessa propaganda da IBM, que ela conseguiu captar bem o motivo que leva o setor empresarial a se interessar por recursos ambientais e pelo meio ambiente. Prestem atenção. Eu dei uma olhada na sua proposta verde. Ah, que bom. A proposta é ótima. Todo mundo ia adorar, especialmente os abraçadores de árvores. Acontece que quem manda aqui não come granola. Então me diga, por que eu deveria assinar? Esse projeto poderia cortar 40% dos nossos custos com energia. 40%? E a empresa gastou 18 milhões de dólares com energia o ano passado. Onde eu assino? Vem aqui. Agora vamos abordar as relações entre as atividades econômicas de consumo e de produção em relação ao meio ambiente. E podemos observar três funções básicas. A primeira delas, que faz a natureza, é a prestação de serviços direto ao consumidor, assim como o ar, como a água. Então, a natureza servindo as famílias de uma maneira direta. A segunda é o fornecimento de insumos para a produção, seja na forma de combustíveis, matéria-prima e por aí afora. E, por fim, a recepção de resíduos provenientes tanto do consumo das famílias quanto da produção. Tudo aquilo que nós consumimos, que nós geramos de lixo, de sujeira, vai tudo para a natureza, e a natureza é que se encarrega de fazer a transformação disso em alguma coisa que sirva para o meio ambiente. Então a gente não pode dissociar essas funções, e que as mesmas podem inclusive ser conflituosas. Por exemplo, quando a água de um rio é receptora de resíduos provenientes de uma indústria, ela não é adequada ou se torna pouco adequada para o seu consumo. Por isso, podemos dizer que os recursos naturais são, em sua maioria, escassos e apresentam possibilidades de usos alternativos. Como alocar eficientemente esses recursos um problema econômico fundamental, estamos nas hostes da economia para tentar solucionar esse problema. Então, na tentativa da gente solucionar os problemas ocasionados pelo ser humano em relação ao meio ambiente, ou pelo menos minimizar esses problemas, a gente vai tratar de alguns conceitos fundamentais para a economia do meio ambiente, como premissas e importantes instrumentos de análise. São 4 conceitos chaves para o desenvolvimento de nosso estudo. Primeiro, ótimo de Pareto. Segundo, externalidades. Depois, taxas pigovianas. E depois, teorema de Quasi. Vamos a eles. Iniciemos com o conceito de ótimo de Pareto. O economista italiano Vilfredo Pareto especificou como condição para a alocação ótima de recursos a situação segundo a qual é impossível que todos os indivíduos ganhem como consequência de uma troca posterior. Dizendo de outra forma, um estado da economia é eficiente no sentido de Pareto quando não há nenhuma possibilidade de se melhorar a posição de pelo menos um dos agentes dessa economia, sem que com isso a posição de outro agente seja piorada. Esse conceito, esse critério tem extrema importância quando buscamos estabelecer um ponto de equilíbrio entre produção e poluição. O ponto de ótimo será quando a sociedade definir o nível de poluição aceitável e as indústrias limitarem sua produção ao nível economicamente viável e satisfatório às condições estabelecidas pela sociedade. Vamos dar uma olhada nessa situação. Suponha que uma indústria venha para a cidade notificando que abrirá 120 postos de trabalho. Uma ótima notícia. Mas acontece que ela gera um nível de poluição sonora que incomoda muito a vizinhança. A população aceita a vinda da empresa caso ela instale abafadores de ruído que não permitam mais que 85 decibéis de ruído nos arredores da indústria. A indústria contrapõe a esse pedido, solicitando então que seu IPTU seja isento pelo prazo de 10 anos. Se todos concordarem, atingiremos o ótimo de Pareto.
Então temos que o ótimo de Pareto é um estado em que os recursos estão alocados da forma mais eficiente possível. Qualquer realocação dos recursos para melhorar a situação de um indivíduo irá necessariamente piorar as condições do outro indivíduo. Bom, entendido esse conceito do que é o ótimo de Pareto, vamos avançar sobre o conceito de externalidade. Em economia, externalidades são os efeitos laterais de uma decisão sobre aqueles que não participaram dela. Existe uma externalidade quando há consequências para terceiros que não são tomadas em conta por quem toma a decisão. Geralmente, refere-se à produção ou consumo de bens ou serviços sobre terceiros que não estão diretamente envolvidos com a atividade. E essas externalidades, elas podem ser de natureza negativa, que é quando gera custo para os demais agentes. É o caso de uma indústria que entra poluindo o ar, ou poluindo recursos hídricos, ou causando poluição sonora e por aí afora. Mas ela pode também ter a natureza positiva, quando os demais agentes involuntariamente se beneficiam, por exemplo, através de investimentos governamentais ou privados. É o caso dos proprietários de terrenos no entorno da UTF-PR. Eles não participaram da decisão de implantar ali a universidade, mas se beneficiaram enormemente da decisão na medida em que seus terrenos hoje valem muito mais do que há 15 anos atrás. Agora, é interessante observar que quando as externalidades são positivas, os recursos são sublocados à fonte da externalidade, ou seja, ninguém nem agradece. Os agentes passivos nunca ficam satisfeitos, preferindo sempre mais a menos externalidades. Por outro lado, quando as externalidades são negativas, os recursos são sobrelocados à fonte, ou seja, o agente que sofre externalidade prefere sempre menos a mais. O economista americano Robert Cole chamou a atenção para o fato de que as externalidades são provavelmente uma das maiores e mais importantes falhas de mercado. Na esfera ambiental, sem dúvida, a poluição pode ser considerada como a mais importante falha de mercado. E o que é uma falha de mercado? Uma falha de mercado ocorre quando os mecanismos de mercado não regulados pelo Estado e deixados livremente ao seu próprio funcionamento originam resultados econômicos não eficientes ou indesejáveis do ponto de vista social. Em geral, o mercado se encarrega, se autorregula através das curvas de oferta e demanda, buscando um ponto de equilíbrio, um ponto ótimo. Neste caso aqui, com falhas de mercado, isso não acontece. Quanto à classificação, utilizaremos aqui uma classificação quanto à natureza dos agentes envolvidos, ou seja, quem são os protagonistas. A primeira delas é a externalidade chamada consumo ou consumo. Ela caracteriza-se por um tipo de impacto direto que ocorre quando os consumidores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade. Um exemplo é aquele indivíduo que consome um refrigerante e joga a embalagem numa boca de lobo. Aquele lixo se acumula e o consumidor do sistema de drenagem da água da chuva acaba sendo prejudicado por causa de uma inundação. Vejam essa reportagem que ilustra uma externalidade consumo-consumo. Para ter uma cidade limpa, não basta apenas ter um bom sistema de coleta, não basta apenas cobrar da prefeitura, né? Cada um tem que fazer sua parte, não fazendo o que é errado, como não jogar papelzinho de bala na rua, por exemplo. Tá vendo essa caçamba lotada de lixo aí? Por semana, são tiradas 3 dessas de dentro dos ônibus do transporte público de Londrina. E não é por falta de onde deixar o lixo, não. A maioria dos ônibus tem lixeiras como essa. Mas vamos combinar, não ter a lixeira não pode ser motivo de deixar o papel de bala, de salgadinho e de tantas outras tranqueiras jogadas no chão do busão. Comportamento bem feio fazer isso, né? A pessoa deveria pensar no outro antes de fazer uma coisa dessa. E no bem comum também, né? Porque se entrar num ônibus sujo é horrível. E não é só no ônibus que a gente vê a falta de educação de algumas pessoas, não. É só dar uma passeada no calçadão e reparar no chão. Alguém pode até pensar que não vai fazer muita diferença um papelzinho desse no chão, o plástico de uma embalagem ou uma bituca de cigarro.
mas faz sim. Por dia, os garis de Londrina recolhem quase 1,5 toneladas desse tipo de resíduo. O problema é que nem tudo é recolhido pelos garis. E quando chove, sabe onde vai parar isso? Nos lagos da cidade. E vira essa nojeira aí. No começo desse ano, até uma campanha para punir quem joga lixo no chão foi criada. Mas até agora ninguém foi multado. A CMTU diz que por enquanto está só conscientizando os moradores. A pessoa ela joga lixo na rua, joga lixo no chão. Gozado, em casa ninguém faz isso, né? Eu tenho que ensinar meus filhos ensinarem os outros para começar a ter essa consciência mesmo, senão não vai adiantar não. Mas nem tudo está perdido. Olha aí o seu Heredias dando exemplo pra gente. Jogou o lixo no lugar certinho. Eu faço sempre isso. Às vezes eu ando até um quarteirão, porque quando não tem, para colocar. Parabéns pro senhor. Obrigado. A segunda externalidade é chamada consumo-produção. Ocorre quando um ou mais consumidores são fonte e um ou mais produtores são receptores da externalidade. Exemplo, o lixo jogado pela população nas margens do rio, que eleva os custos de tratamento da água. Esta outra reportagem aqui que eu vou mostrar, ela ilustra bem o que é uma externalidade consumo-produção. O túnel de 7 quilômetros que leva a água até as turbinas geradoras de energia fica depois destas grades. Elas foram construídas justamente para reter o grande volume de lixo que chega aqui. Quando o nível do rio sobe, a quantidade de resíduos também é maior e pode gerar problemas para a usina. Porque ele vai se acumulando aqui na entrada da grade e começa a dificultar a passagem da água que vai para o túnel que conduz a água lá para a turbina para geração de energia lá no município de Apiúna. Por isso é preciso retirar os materiais, que são desde garrafas PET, embalagens de agrotóxicos e eletrodomésticos despejados pelo homem, até galhos que se desprendem das margens. O trabalho é feito praticamente todos os dias com esta máquina limpa-grades. A garra desce até o rio e recolhe o lixo preso às barras. Depois disso, o material recebe a destinação adequada. Que é feita uma separação do que é lixo reciclável, são colocados nesses tonéis, vai para o aterro São Miguel, onde tem o pessoal da cooperativa que faz a destinação para as empresas de reciclagem. O que não é aproveitável na reciclagem é colocado lá no aterro São Miguel. O material lenhoso, galho, tronco de árvore, nós picamos e jogamos no mato, que ele apodrece e serve de adubo. Para amenizar o problema, desde o ano passado, a usina Salto Pilão promove a campanha educativa chamada O Rio Itajaí Pede Nossa Ajuda. Nela são realizadas palestras de conscientização com crianças, empresas e agricultores, além de mutirões de limpeza do rio. E ajude na conscientização das pessoas de que o rio não é lixão. Aliás, jogar lixo no rio é crime ambiental. A terceiro tipo de externalidade é chamada produção-produção. Ela corresponde a outro tipo de impacto que acontece quando os produtores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade. Um exemplo é uma empresa de papel e celulose que contamina com poluentes a água do rio que é utilizada por outro produtor na criação de tilápias. E por fim nós temos também a externalidade produção-consumo. Ela surge quando um ou mais produtores são as fontes e um ou mais consumidores são os receptores de externalidades. É o caso da poluição sonora gerada por uma empresa de pasteurização de leite que afeta os moradores próximos. Vocês vão escutar agora uma reportagem na cidade de Timóteo que mostra essas duas externalidades, produção-produção e produção-consumo. Na coluna Planeta Inquieto de hoje, vamos mostrar a poluição no Distrito Industrial de Timóteo. O Ministério Público entrou no caso e pediu o fechamento de uma das empresas do local. No Recanto Verde, pela manhã, a fumaça que vem, segundo os moradores, de uma empresa que manipula produtos químicos pode ser vista de longe. Estas fotos foram feitas pelo presidente da Associação dos Moradores do Bairro e mostram que a névoa densa é liberada também à noite. De noite ela aumenta 90% a poluição. Na hora de dormir, eu uso a Frim,
que a narina entope. Manter a casa limpa, segundo esta mulher, tem sido difícil. O trabalho de limpeza é diário, mas os móveis e o chão sempre estão cobertos por um pó preto. A saúde também tem sido afetada. Maria Aparecida conta que a fumaça tem causado problemas respiratórios constantes. Às vezes dá umas rinite forte, tem que tomar um remédio, um antialérgico caro, porque se tomar um antialérgico baratinho não resolve, né? E aí fica complicado. Não, é só no inverno não. E fora sem a falta de ar também, né? A fumaça tem trazido prejuízos financeiros para algumas empresas do Distrito Industrial. Essa aqui fabrica peças decorativas com aço inox e parte da produção está sendo perdida. Esta chapa chegou há 30 dias e não pode mais ser utilizada. Já apresenta sinais de corrosão. Outras peças estão inutilizadas porque foram oxidadas. A empresária procura evitar que os produtos fiquem expostos por muito tempo. Tudo é coberto com plástico, incluindo o maquinário. Mesmo assim, ela teme que mais problemas apareçam a longo prazo. Eu perder minha estrutura, né? O meu produto gerar um problema no cliente, que eu não tenho como controlar, apesar de todo o cuidado que eu tenho de tampar, de limpar. Se o produto sair contaminado daqui, ele vai chegar com algum problema no cliente. Então, qual que é a dimensão disso tudo? A gente não sabe, a gente preocupa muito com isso. Esta funcionária disse que trabalha com portas e janelas fechadas. Se está acontecendo com os aços, imagina o corpo humano. Esta bióloga, que também é técnica em meio ambiente, disse que a fumaça liberada pela empresa é tóxica e prejudica a saúde das pessoas e a natureza. E tem que verificar, né, tem que ser feito um levantamento aí das indústrias que estão regulares com relação às licenças ambientais, que dá-se a entender que quem é licenciado, né, está dentro dos padrões. A empresa responsável em liberar a fumaça tóxica seria esta aqui. Ela trabalha com manipulação de produtos químicos e foi instalada no Distrito Industrial, segundo os moradores, há cerca de 5 anos. As reclamações já chegaram ao conhecimento da prefeitura, que fiscaliza as empresas. O diretor municipal de meio ambiente disse que a empresa já foi multada várias vezes e chegou a firmar um termo de ajustamento de conduta, o que, segundo ele, não foi cumprido. O município fez uma denúncia ao Ministério Público, que pediu o fechamento da empresa. Todo o processo por parte da prefeitura já foi feito pelos nossos técnicos, autos de infração, questão de fiscalização. E agora o processo está na mão do judiciário para acatar essa liminar do promotor. A nossa produção entrou em contato com o diretor da empresa citada na reportagem, Wilton Cação. Ele informou que está ciente da liminar, mas não quis se pronunciar sobre o assunto. Disse apenas que a empresa possui uma caldeira e que a fumaça expelida de manhã é de vapor de água e que a produção do cloreto férrico é realizada para tratamento de água e esgoto. Afirmou ainda que o produto seria despoluidor, ao invés de poluidor. Vemos até agora o que é o ótimo de Pareto. É uma situação em que uma determinada solução é a melhor possível para ambos, e onde, para se obter uma melhora para um dos agentes, será necessário prejudicar o outro. Vemos também o que são as externalidades, com ênfase nas externalidades negativas, que são aqueles custos que um agente empurra para o outro, seja em termos de poluição no processo produtivo, ou também por algum malefício provocado pelo agente consumidor sobre quem produz. Bom, como evitar as externalidades e buscar a obtenção do ótimo de Pareto? Uma das alternativas são as chamadas taxas pigouvianas. A taxa pigouviana é assim chamada em homenagem ao economista inglês Arthur Cecil Pigou, que foi o primeiro que sugeriu essa taxa. Conceitualmente, trata-se de um imposto sobre unidade de poluição emitida, claro, por quem produz, que deve ser igual ao custo marginal social dessa poluição no nível ótimo de emissão, ou seja, imputar para o agente provocador da poluição uma determinada taxa, um determinado imposto que o obrigue a atingir o ótimo de Pareto, o ótimo daquilo que nós combinamos como sendo o possível de aceitar em termos de poluição. Bom,
podemos dizer que, pelo menos desde Pigault, lá em 1918, os economistas passaram a reconhecer a possibilidade de haver diferença entre o custo privado, o custo da produção e o custo total, tá certo? O vídeo que vocês vão escutar agora a seguir é uma entrevista com o economista Amilcar Nunes. São 4 minutos e ele esclarece bastante bem o que são as taxas pigovianas. Aproveitem para treinar o ouvido no sotaque lusitano. No Finanças Pessoais de hoje, contamos com a participação da EY e de Amilcar Nunes, Senior Manager da EY. A pergunta que hoje aqui lançamos para que haja uma resposta é: o que é a tributação pigoviana? Amilcar, o que é então esta tributação pigoviana? Boa tarde. De facto, antes de mais, o que é esse nome pigoviano? Parece assim uma palavra estranhíssima, mas na verdade vem do nome do economista inglês, o Sr. Arthur Cecil Pigou, que desenvolveu esta teoria. E basicamente um sistema de tributação pigoviana é um sistema que pretende lançar um imposto com uma finalidade corretiva, ou seja, pretende induzir um operador económico a internalizar uma externalidade negativa decorrente da sua atividade. Ou seja, parece uma antítese, internalizar uma externalidade, mas na prática, e para simplificar, é um sistema de tributação corretiva das distorções do mercado que são ocasionadas pelo consumo ou pela produção de um conjunto de bens. E esse tipo de bens é específico? Sim, geralmente os impostos especiais sobre o consumo incidem sobre aquilo que metaforicamente se costuma dizer os impostos do pecado, portanto o álcool, o tabaco, os combustíveis, portanto, mas são produtos específicos e determinados que são objeto de incidência deste imposto especial sobre o consumo. Sim. Consegue-nos falar um pouco mais em termos de externalidades, o que é que isto representa? Claro, sim. As externalidades consistem num efeito que um agente económico causa, um efeito que pode ser ora positivo, ora negativo, mas que causa noutro agente económico em função da sua atividade e relativamente ao qual não é possível obter qualquer compensação. E posso-lhe dar 2 exemplos muito simples. Um exemplo de uma externalidade negativa: imagine uma localidade com um conjunto de cafés, com esplanadas, e as pessoas frequentam esses cafés, essas esplanadas, porque gostam de usufruir do ar livre, etc. Mas imediatamente ao lado temos uma fábrica, e essa fábrica lança fumo para a atmosfera. Ora, esse fumo vai prejudicar a atividade dos cafés, quer os utentes, quer os proprietários dos cafés. Portanto, neste caso, se não for possível obter uma compensação, ou seja, pagar uma compensação às vítimas da poluição, por assim dizer, que são os proprietários dos cafés, os utentes, clientes, então estamos perante uma externalidade negativa. Por sua vez, uma externalidade positiva há de ter o efeito contrário. E também temos um caso académico paradigmático que fala, por exemplo, de 2 terrenos agrícolas adjacentes, sendo que no primeiro terreno o produtor pulveriza via aérea as suas culturas, mas o vento acaba por espalhar esse inseticida para o terreno vizinho, sem que o segundo agricultor faça absolutamente nada. Ou seja, neste caso, estamos perante uma externalidade positiva, porque há um efeito indireto no segundo campo de produção agrícola. Se não é possível obter uma compensação, então estamos perante uma externalidade positiva. Porquê é que há esta necessidade de haver um princípio de equivalência associado a este tipo de imposto? Como eu estava a referir metaforicamente, ou seja, isto é um imposto sobre os impostos especiais do consumo, tentam tributar produtos que têm efeitos nefastos associados ao seu consumo. E o princípio da equivalência permite adequar, portanto, a capacidade contributiva dos contribuintes que consomem estes produtos. E se calhar também é mais fácil se lhe der um exemplo. Por exemplo, quando falamos do imposto sobre o imposto sobre o tabaco tenta passar parte do custo social da prevenção e do tratamento do tabagismo para o fumador. Para além de que o preço do tabaco mais alto terá um efeito desincentivador, portanto, no consumo desse produto. O princípio de equivalência é isso mesmo, portanto, adequar esta capacidade contributiva ao consumo de um produto que tem efeitos nefastos. Uma espécie de princípio do consumidor pagador. É exatamente isso, ou seja, na prática isto funciona como o IVA, portanto, em termos de imposto sobre o consumo e como uma espécie de característica ad valorem, no sentido de preço, de percentagem sobre o preço final. Mas no caso dos impostos especiais sobre o consumo, temos um conjunto de bens muito bem determinado e específico, ao contrário do IVA. O espírito desta tributação não é apenas tributar, mas é também criar aqui uma espécie de justiça? Sim, chamar-lhe eficiência, ou seja, eu tenho uma destrução do mercado
que é ocasionada pelo consumo ou pela produção de determinados bens. E lá está, o sistema pigoviano tenta corrigir esta destruição, mais no sentido de eficiência. Amílcar, muito obrigada pela sua explicação aqui neste espaço da edição. A explicação dada por este economista português é muito boa. Se vocês tiveram alguma dificuldade em função do sotaque, repitam o vídeo mais de uma vez ou quantas vezes forem necessárias, porque a explicação é bastante interessante. Para que a gente possa continuar no entendimento agora um pouco mais teórico destas taxas pigovianas, para a gente entender exatamente como elas se comportam, nós antes vamos trazer um exercício que vocês fizeram na disciplina de economia comigo, para que possam reforçar na memória esta informação. Nós vamos fazer um exercício que dizia respeito à forma com que a curva de oferta e a curva de demanda se deslocam. Nós não vamos usar todo este exercício no entendimento das taxas pigovianas, mas vocês vão ver que ela vai ajudar de alguma maneira. Vamos lembrar da questão. Suponha uma situação inicial de equilíbrio no mercado do produto B, um bem normal. Ocorre então uma queda na renda média dos consumidores desse bem e, simultaneamente, o lançamento de um imposto sobre suas vendas. Nesse caso, os seguintes efeitos são esperados sobre o preço de mercado de equilíbrio PE e a quantidade transacionada de equilíbrio QE do produto B. E aí são propostas 4 opções. O preço de equilíbrio diminui e a quantidade de equilíbrio pode tanto aumentar, diminuir ou permanecer constante, ou a possibilidade B, o preço de equilíbrio tanto pode aumentar, diminuir ou permanecer constante, mas a quantidade de equilíbrio aumenta. A questão C, a possibilidade C, PE, tanto pode aumentar, diminuir ou permanecer constante, mas QE, quantidade de equilíbrio, diminui. Preço de equilíbrio aumenta e quantidade de equilíbrio pode tanto aumentar, diminuir ou permanecer constante. Como que a gente vai responder a esta questão? A primeira coisa que a gente precisa fazer é o nosso plano cartesiano, onde nós vamos traçar a curva de demanda. A curva de demanda é esta com declividade negativa. Lembram-se, né, que a curva de demanda tem uma declividade negativa. Ela é uma relação inversa. Quanto mais aumenta o preço, menos eu posso comprar. Quanto mais abaixa o preço, mais eu posso comprar. E a curva de oferta, que ela tem declividade positiva. Por quê? Porque é uma relação direta entre preço e quantidade. Quanto maior o preço que me ofertam pelo meu produto, mais eu quero ofertar. Quanto menos ofertam pelo meu produto, menos eu quero ofertar. Tá certo? Bom, o problema coloca uma situação inicial de equilíbrio. Então, eu já saio de uma situação onde a quantidade que eu quero comprar por determinado preço já é igual à quantidade que eu quero oferecer a este mesmo preço. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio, que é o intercepto entre as curvas de oferta e demanda. Mas ele diz o seguinte, o problema: há uma queda na renda média dos consumidores deste bem. Ora, se eu tenho um salário e consigo comprar 10 quilos de carne, por exemplo, se o meu salário cai pela metade, vocês acham que eu vou conseguir continuar comprando a mesma quantidade de carne? Provavelmente não. Eu vou diminuir a minha quantidade de carne. Para quanto? Não sei, mas certamente eu vou diminuir. Neste caso aqui, eu diminui para este novo ponto. Observem que por este preço a carne permaneceu o mesmo preço, agora o meu salário diminuiu, tive que diminuir a minha quantidade, mas a minha curva de demanda não passa por este ponto. O que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar a minha curva de demanda para que ela intercepte este ponto. E aí então eu trago minha curva de demanda para cá. Observem que houve um novo ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio em que a quantidade demandada por este produto caiu,
tá certo? E agora, certamente, para eu comprar esta quantidade, quem oferta vai ter que abaixar o preço, tá certo? Porque, olhem, um novo ponto de equilíbrio. Agora, o problema diz o seguinte, não só foi isso que aconteceu simultaneamente mais uma outra coisa. Houve um aumento nos impostos atribuídos a este produto, na venda deste produto. Ora, o que acontece quando você atribui impostos sobre um produto? Este produtor vai ficar menos incentivado a colocar o produto dele no mercado. Ele não vai querer continuar colocando a mesma quantidade que ele colocava antes. Por quê? Porque aquele preço original, PE, ele tinha, por exemplo, um lucro de R$20 por unidade vendida. Agora colocaram um imposto que reduziu o lucro dele para apenas R$10. Então, o que acontece? Poxa vida, meu lucro diminuiu, eu vou fazer outra coisa, eu vou produzir outra coisa. Vou diminuir a oferta no mercado deste produto. E ele vai diminuir para quanto? Não sei. A gente vai aqui imaginar que ele vai diminuir para esta quantidade. Viram que a bolinha se deslocou da direita para a esquerda. Ora, mas a minha curva de oferta, agora eu sou ofertante, sou produtor, não passa por este ponto. O que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar a minha curva de oferta para que ele intercepte nesse ponto. Olhem o que aconteceu. Um novo ponto de equilíbrio. Um novo ponto de equilíbrio onde os preços serão mais altos e as quantidades de equilíbrio serão menores. Tá certo? Daí que a gente vai ter que a resposta correta para esta questão o preço de equilíbrio tanto pode aumentar quanto diminuir ou permanecer constante, mas a quantidade de equilíbrio vai diminuir. Portanto, o que me interessa neste momento é saber o seguinte, quando eu aumentei os impostos, esqueçamos agora a redução dos salários, tá? Eu aumentei os impostos sobre um determinado produto, eu acabei deslocando a minha curva de oferta de maneira a diminuir a quantidade de produto que eu coloco no mercado. Esta é a informação que nos interessa neste momento. Vamos agora voltar para as nossas taxas pigovianas. Então, vamos começar com este exemplo. Uma fábrica de confeitos de chocolate gera com suas máquinas ruídos e vibrações que atrapalham o Dr. Roberto, um clínico geral que atende no consultório instalado ao lado da fábrica. Essa poluição sonora constitui uma externalidade negativa imposta pelo fabricante de confeitos ao médico, que é impossibilitado de atender seus pacientes enquanto as máquinas estiverem funcionando. Podemos ver as relações econômicas envolvidas nesse conflito através dessa sequência de gráficos. Ora, aqui nós temos o nosso plano cartesiano e a minha curva de oferta. Eu chamo essa curva de oferta de CMP, refletindo o custo marginal do fabricante de confeitos. Significa dizer o seguinte, que se me pagar, eu gastando R$5 para produzir chocolate, eu vou querer ofertar para o mercado esta quantidade de chocolates QE. Então, esta daqui é a minha curva de oferta. Minha curva de oferta que diz que eu quero ofertar esta quantidade se os meus custos forem de R$5. Este tipo de representação eu chamo de curva de custo marginal do fabricante. Está embutido aí todos os custos inerentes a esse processo. Como esses custos são pagos pelo próprio fabricante, a gente chama ele de custos marginais privados. Privados por quê? Porque é a fábrica que paga, tá certo? Mas nós vimos que ali há alguns custos que são empurrados para o Dr. Roberto. Por quê? O Dr. Roberto não consegue atender seus pacientes durante uma determinada quantidade de período da manhã,
por causa do barulho que a fábrica de chocolates faz. Isso impede ele de atender. A fábrica de chocolates produz um chocolate por minuto, tá certo? E o Dr. Roberto perde por minuto R$2. R$2 porque essa diferença de 5 para 7. De onde eu tirei esses R$2? Ora, o Dr. Roberto cobra R$60 por uma consulta que leva 30 minutos. Portanto, ele está perdendo de fazer essa consulta, tá certo? Quanto que ele está perdendo? R$2 por minuto, tá certo? Ora, vocês viram que agora eu tenho uma nova curva. A esta quantidade, o custo não deveria ser R$5, deveria ser R$7. Por quê? Porque R$5 foram pagos pela fábrica e mais R$2 foram pagos pelo Dr. Roberto. Esta curva aqui nós chamaremos de custo marginal social, pois ela inclui os custos marginais privados pagos pela fábrica e mais os custos marginais pagos pelo Dr. Roberto. Então, todos os custos marginais pagos pelos membros da sociedade. Agora, imagine o seguinte, não seria de direito que esses custos que foram empurrados para o Dr. Roberto viessem aqui para a empresa? Seriam, né? Deveria a empresa internalizar esses custos. E esse daqui é representado por esta fatia. Está vendo que este triângulo, esta área, representa esta área aqui. Ora, acontece que a este custo de R$7, a empresa não quer mais fabricar esta quantidade. Ele quer fabricar a quantidade QO. Por quê? Porque vocês devem ter lembrança do exercício passado, que nós fizemos agora há pouco, tá certo? Quando você diminui a margem de lucro, porque houve um aumento nos custos, naquele exemplo, os aumentos de custos foram decorrentes de um imposto sobre o produto. Aqui, nós colocamos os custos que foram externalizados para o Dr. Roberto para dentro da empresa. Isso fez com que o custo se tornasse R$7. Por R$7 eu não quero mais ofertar essa quantidade, eu vou diminuir a quantidade ofertada deste produto. Tá certo? Perceberam a lógica embutida nesta redução da quantidade ofertada pela fábrica de chocolates, na medida que lhe foi imputado um custo a mais que elevou o preço de fabricação do chocolate? Então, é isso que acontece. Você aumentou os custos, diminuiu a oferta daquele produto. Agora, veja o seguinte. Se o fabricante de confeitos arcasse, então, com o total de custos, ele produziria a quantidade QO e não QE. No entanto, como externaliza parte desses custos, que passam a ser pagos pela sociedade, pelo Dr. Roberto, pode chegar a produzir esta quantidade, mantendo o mesmo preço. Agora, observem que a alternativa proposta por Pigot seria, então, a aplicação de uma taxa que igualaria o montante do total do custo marginal imposto à sociedade. Dessa forma, o fabricante passaria a assumir o total dos custos de sua produção. Então, o que acontece? Este custo aqui, que estava impingido ao Dr. Roberto, passaria a fazer parte dos custos da empresa. A esta possibilidade a gente vai chamar de imposto pigoviano. Então, o fabricante passaria a assumir o total de custos de sua produção. O custo marginal externo vai ser medido pela distância entre esta linha e esta linha aqui. A soma da área formada por C, por D e por B é o custo marginal da sociedade. É o custo imposto externalizado pela empresa à sociedade. Nesse caso, seria absorvido proporcionalmente o custo imposto ao Dr. Roberto, pois a redução na produção, consequentemente, geraria uma redução na poluição sonora que tem afastado os pacientes do Dr. Roberto. Notaram? Então, veja, no momento que eu coloquei a taxa pigoviana, eu consegui duas coisas. Primeiro,
que a empresa internalizasse um custo que era para o Dr. Roberto. E, por outro lado, o Dr. Roberto passou, com a diminuição da produção da fábrica, passou a ter o horário disponível para atender os seus clientes, pois reduziu-se o tempo que a fábrica trabalhava, uma vez que a quantidade de produtos dela caiu de QE para Q0. Sendo assim, chamamos de taxa pigoviana o imposto sobre a unidade de poluição emitida, que deve igualar-se ao custo marginal externo dessa poluição no nível ótimo de emissão. Ou seja, nós atingimos o ótimo de Pareto aplicando um imposto pigoviano, já que o mercado por si só, uma falha de mercado, impede que este equilíbrio seja alcançado de maneira automática. Então, neste caso, um papel preponderante do governo em fazer um ajuste por causa dessa falha de mercado. A taxa pigoviana pode ser recomendada como a mais adequada quando houver mais de um poluidor e a preocupação de que a redução do nível de poluição seja realizada a um custo. Vimos então que o imposto pigoviano é uma taxa tributária que tem como objetivo principal imputar os custos externalizados para quem realmente os gerou. Ele tem o mérito de atuar de duas maneiras. Primeiro, fazendo com que os recebedores do malefício deixem de ter o prejuízo ou pelo menos o tenham amenizado. E segundo, força uma queda natural da produção por parte do gerador da externalidade, uma vez que o aumento dos custos e, consequentemente, o aumento dos preços para o consumidor agem no sentido de diminuir a demanda. Um exemplo de imposto pigoviano é a tributação do cigarro aqui no Brasil. A emissão da fumaça de cigarro por parte do fumante agride a saúde de pessoas que nada têm a ver com o vício. No Brasil são imputados, então, 90% de impostos sobre o consumo de cigarro, de maneira a arrecadar fundos para a saúde, ao mesmo tempo que diminui o consumo ao encarecer seu preço. Bom, no nosso próximo encontro concluiremos este tópico abordando o Teorema de Coase. Nos vemos, então, mais à frente.